Vivemos numa era em que todo ruído tem um propósito: te distrair da única coisa que importa, quem você realmente é. Desde que você nasceu, disseram como pensar, o que sentir, como se vestir, o que desejar. Criaram grades invisíveis e te convenceram de que isso é liberdade. Mas existe um tipo raro de homem, um que começou a enxergar por trás da cortina, que já não se satisfaz com o superficial, que parou de aceitar o script e começou a escrever o próprio caminho. Esse homem é o maior risco ao sistema. E neste vídeo, você vai entender o porquê. Você vai enxergar como o sistema foi desenhado para manter sua mente ocupada e sua alma adormecida, e por que o despertar de um único homem pode desestabilizar todo esse teatro de controle. Talvez você esteja mais perto disso do que imagina. E quando esse processo começa, não tem mais volta. A sua liberdade, verdadeira, profunda, silenciosa, é a revolução que o sistema não pode controlar. E é sobre isso que vamos falar agora. Você acha que é livre, mas sua rotina já foi escrita antes de você nascer. Te colocaram numa escola onde te ensinaram a repetir, não a pensar. Te convenceram de que sucesso é um diploma, uma promoção, um carro financiado em 60 vezes. Te disseram o que é bonito, o que é certo, o que é normal. E você, sem perceber, foi virando um personagem. Um papel social bem treinado. Levanta, trabalha, consome, se distrai, dorme, repete. Mas por dentro, algo grita, um incômodo que você não consegue explicar. Uma sensação de estar vivendo a vida de alguém que você não escolheu ser. O sistema não precisa de algemas quando você acredita que o seu valor está no que veste, no que posta, no que acumula. Ele te deu brinquedos digitais para te manter distraído. Te deu vícios modernos para preencher vazios antigos. E o mais perverso, te fez acreditar que essa prisão é conforto. Você sorri nas fotos, mas está esgotado por dentro. Se sente livre, mas precisa de permissão para tirar férias. Se acha independente, mas entra em pânico se o Wi-Fi cair. A verdade é dura. Você foi programado para obedecer, desejar, repetir e morrer, sem nunca ter despertado. E é por isso que o homem que acorda é um risco, porque quando você começa a questionar o script, o roteiro inteiro ameaça desmoronar. O sistema precisa que você acredite que isso aqui é tudo o que existe, mas o homem que começa a enxergar já está fora do alcance. E talvez esse homem esteja começando a nascer aí dentro de você. O controle hoje não vem com farda, não vem com grades, não vem com ordens explícitas, ele vem com distrações, com notificações, com recompensas vazias disfarçadas de liberdade. Você acorda e a primeira coisa que toca não é o chão, é a tela. Já levanta com a mente lotada de estímulos, comparações, promessas de um prazer que nunca chega. E isso não é um acaso, é engenharia. O sistema percebeu que não precisava mais punir para controlar, bastava viciar, bastava te dar doses constantes de dopamina artificial para que você nunca mais buscasse a fonte real. Veja como tudo foi desenhado. Trabalhe até a exaustão para comprar aquilo que te disseram que precisa. Divirta-se no tempo livre, desde que seja com algo que te mantenha distraído. Fale, mas só o que é permitido. Escolha, desde que seja entre as opções pré-aprovadas. Você acha que está decidindo, mas seus desejos já foram plantados, seus medos alimentados, sua identidade moldada. O sistema não quer sua dor, quer sua distração, porque o distraído não questiona, o distraído não se escuta, o distraído obedece. E é exatamente por isso que o homem que silencia, observa e começa a fazer perguntas. É um problema. Porque ele quebra o ciclo, ele recusa a anestesia, ele se torna imprevisível, e o sistema não sabe lidar com o que não consegue prever. Esse homem não é rebelde por fora, é rebelde por dentro, e essa é a forma mais poderosa de revolução. O sistema não teme um homem irritado, porque o homem irritado é previsível. Ele reage, e tudo que reage pode ser controlado. Mas, quando um homem para, quando ele desacelera,
Quando ele silencia e começa a observar, a estrutura toda treme, porque nasce ali algo que não pode ser domesticado. A consciência. Esse homem não grita, mas também não abaixa a cabeça. Ele caminha com calma, não por preguiça, mas por presença. Ele perdeu o medo de ficar só. E por isso, já não se vende por companhia, nem se molda. Para ser aceito, ele se torna perigoso, porque não tem preço, porque não precisa impressionar, porque finalmente se bastou. E quando um homem se basta, ele se liberta. O sistema depende de carência. Mas esse homem não carrega mais fome de aprovação, nem sede de aplauso. Sua energia não implora, ela vibra. Sua fala não convence, ela revela. E sua presença é como um espelho. Mostra aos outros o quanto ainda estão presos. E isso incomoda, porque no fundo todos sentem quando um homem se tornou livre. Não pelo que ele fala, mas pelo que ele não precisa mais dizer. E o mais assustador para o sistema, esse homem não precisa lutar contra ele. Basta que ele exista e o jogo começa a ruir. Todo mundo diz que quer ser livre, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Porque a liberdade, a verdadeira, aquela que nasce de dentro, primeiro desmonta. Ela destrói as muletas emocionais, expõe as máscaras, rompe com os personagens que você usava para sobreviver. E no começo, isso dói. Você começa a ver que muitos dos que te cercavam só estavam lá porque você se encaixava, que conversas eram mantidas por conveniência, que amizades viviam de disfarces. A liberdade arranca o véu, e quando o véu cai, vem o vazio, um espaço entre o que você era e o que está se tornando. É nesse espaço que muitos desistem, correm de volta para as velhas correntes agora com outros nomes. Relacionamentos por carência, rotinas que anestesiam, mentiras elegantes sobre si mesmo. Mas há aqueles que aguentam esse silêncio, que atravessam o deserto interno sem atalhos. Esses encontram a paz que não depende de nada externo. O sistema oferece conforto rápido. A liberdade exige desconstrução. E o curioso é que, quanto mais livre você se torna, mais simples é a vida. Mas o caminho até lá é tudo menos simples. Ser livre é se levantar mesmo sem aplausos. É continuar mesmo sem plateia. É saber que pode perder o mundo, mas nunca mais vai perder a si mesmo. E por isso, o homem verdadeiramente livre não é comum. Ele é forjado no silêncio, na dor da renúncia, na coragem de recomeçar. E quando ele emerge, o mundo nunca mais será o mesmo ao redor dele. O homem livre fala pouco. Não por timidez, mas por clareza. Ele já percebeu que o mundo está cheio de barulho, mas vazio de sentido. E por isso, sua escolha de silenciar é revolucionária. Num tempo onde todos correm para ter opinião, ele escolhe observar. Num tempo onde todos gritam por atenção, ele escolhe estar inteiro no próprio centro. Ele não precisa se explicar, não precisa se justificar. Porque ele não está tentando convencer ninguém, está ocupado sendo. Esse silêncio não é omissão, é presença, não é fraqueza, é domínio. É uma declaração silenciosa de autonomia. Eu já não preciso provar nada para ninguém. E é aqui que o sistema perde o controle. Porque o sistema depende da sua reação, do seu medo, da sua pressa, do seu desespero por pertencimento. Mas quando um homem cala e se sustenta em si, toda manipulação perde força. Esse silêncio é perigoso, porque ele não distrai, ele revela. Ele escancara o que está por trás de cada vício, de cada ruído, de cada urgência falsa. Que as pessoas sentem, a mulher sente, o ambiente percebe. Até os que zombam intuem que ali há algo diferente. O homem que encontrou paz no silêncio carrega uma frequência que o sistema não consegue rastrear. Ele não é barulhento. Mas tudo muda quando ele entra em uma sala. E essa mudança não tem som. Tem força. Você não nasceu com medo. Você aprendeu.
Aprendeu a se esconder para não incomodar, a se calar para ser aceito, a seguir regras que ninguém nunca te explicou, mas te cobraram obedecer. Você foi programado, e essa programação mora fundo na mente, nos pensamentos que se repetem, nas reações que você não controla, nos desejos que não são seus, mas você ainda assim obedece. Mas, e se você pudesse reescrever esse código? E se o que chamam de personalidade for só o acúmulo de condicionamentos que nunca foram questionados? Você não precisa continuar vivendo no piloto automático. Você pode pausar, pode observar, pode começar, mesmo que em silêncio, a se desprogramar. Mas aviso, não espere aplausos, não espere manual, não espere que o mundo facilite. A desprogramação começa quando você troca conforto por verdade. Quando para de justificar o caos e começa a organizar o seu próprio sistema interno. Quando percebe que ser livre não é ter tudo, é não depender de nada para ser inteiro. Você vai precisar confrontar mentiras que te sustentaram por anos. Olhar para os vícios emocionais como o que eles são, muletas. Vai precisar reaprender a pensar, a sentir, a existir, sem a necessidade de encenar. E isso é duro, mas também é sagrado, porque quando você começa a se libertar por dentro, nada mais lá fora te controla. Você não precisa quebrar o sistema, só precisa sair dele. E a saída não está em protestos ou discursos, está na forma como você acorda, se alimenta, respira, escolhe, pensa. Está no modo como você decide, a cada dia, ser quem o mundo não consegue mais controlar. A maioria das pessoas diz que quer ser livre, mas quando a liberdade bate à porta, elas tremem. Porque ser livre não é apenas cortar correntes. É aceitar que, a partir daqui, não dá mais para culpar ninguém. Não tem mais desculpa. Não tem mais distração que funcione. Não tem mais sistema para responsabilizar. Agora é você. Com você. E Deus como única testemunha. É aqui que muitos se assustam. Porque pela primeira vez percebem que a dor da prisão era mais confortável do que o peso de comandar a própria vida. Liberdade é silêncio. Liberdade é não se esconder. É olhar nos próprios olhos e dizer: se der certo ou errado, a responsabilidade é minha. Isso não é leve, mas é poderoso. Porque a liberdade real não oferece garantias, mas ela te devolve algo que o sistema te roubou: a sua dignidade. Você não vai mais andar por caminhos alheios. Não vai mais repetir frases que não acredita. Não vai mais se curvar para caber em lugares que encolhem sua alma. Sim, a liberdade assusta, mas também cura. Ela te mostra que você não precisa ser extraordinário para ser inteiro. Basta ser verdadeiro. E quando você chega nesse lugar, onde não precisa mais fingir, nem correr, nem se moldar, o sistema perde o acesso. Ele já não consegue mais te medir. Já não sabe como te manipular, porque você não quer nada dele. E aí, você se torna invisível aos algoritmos, indomável aos padrões e profundamente presente para a única coisa que importa: a sua essência. Essa liberdade pode ser solitária no início, mas ela é a única estrada que te leva para casa. Você talvez ache que está apenas assistindo a um vídeo, mas na verdade, é o contrário. É o vídeo que está te assistindo, observando sua alma se mexer por dentro, enquanto o mundo lá fora tenta te manter imóvel. Porque agora, algo em você mudou. Não porque eu disse, mas porque você sentiu. Você viu que a liberdade não é uma fantasia distante. Ela é um gesto, uma escolha. Um corte silencioso com tudo o que te prende. E quando um homem começa a fazer essas escolhas, mesmo que pequenas, mesmo que internas, ele se torna o maior risco ao sistema. Porque o sistema não teme armas, ele teme consciência. Você não precisa quebrar nada lá fora. Só precisa acordar aqui dentro. E quando você acorda, tudo ao redor começa a se reorganizar. As pessoas mudam, as portas se fecham, outras se abrem. E a vida responde, com exatidão, à vibração do homem que decidiu não ser mais manipulado. Se esse vídeo chegou até você, não foi acaso.
Foi sincronia. Talvez você tenha pedido uma resposta em silêncio, e ela veio assim, embalada em palavras, mas guiada por algo maior. Então, me diga com sinceridade: você vai continuar vivendo no molde? Ou vai começar a viver como quem já entendeu que nasceu para ser inteiro? Porque o sistema ainda vai tentar te puxar de volta. Vai te oferecer conforto em troca de obediência, likes em troca de verdade, status em troca de paz. Mas, agora você já viu, e quem vê, não pode mais fingir que não viu. Você é o risco, porque carrega a única coisa que o sistema não consegue controlar. Um homem que despertou. E esse despertar, meu irmão, é o começo da sua verdadeira missão. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, não guarde só para si. Espalhe consciência. Seja presença onde o mundo ainda dorme. E se quiser continuar nessa jornada de despertar, onde a mente se alinha ao espírito e a liberdade se torna caminho, te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente não busca seguidores, busca os que ouvem o chamado. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o homem que desperta ilumina tudo ao seu redor.